Olá, pessoal. Eu sou Ana Paula Bastos, sou pesquisadora de imunologia da Embrapa Suínos e Aves. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre carne cultivada. Então, nessa conversa de agora, tratarei com vocês os desafios atuais e perspectivas futuras para a carne cultivada. Antes de tudo, vamos conceituar dois pontos super importantes para essa conversa. Inicialmente, as proteínas alternativas, seriam então os alimentos e ingredientes de base proteica provenientes de plantas, insetos, fungos, algas e outras fontes alternativas que podem ser obtidas pelos métodos estabelecidos de produção, bem como por processos fermentativos, cultivo de células e também por processos inovadores. Dentro das proteínas alternativas, na atualidade, encontramos 4 grupos categorizados, os produtos de origem de planta, conhecidos também como plant-based, os produtos oriundos de processos fermentativos, pode ser por algas ou por micro-organismos, a carne cultivadas e produtos também oriundos de proteínas de inseto. Hoje vamos abordar a carne cultivada. Na atualidade, o termo carne cultivada, é designado para qualquer alimento que é produzido a partir de células de animais. Então, essas células são retiradas de um animal vivo. Depois, essas células são cultivadas no ambiente de laboratório, um ambiente altamente controlado e inerte. E ali, naquele ambiente, elas são estimuladas a se proliferarem ou se diferenciarem, e também são nutridas, tá? Quando falamos sobre carne cultivadas, muitas vezes as pessoas existe um certo confundimento e as pessoas acreditam que não é necessária a utilização de animais, Então, é um equívoco, porque na realidade a gente precisa sim, das células desses animais. A diferença básica é que a gente não precisa, esses animais não precisam ser abatidos. A gente só precisa fazer uma biópsia, coletar essas células vão para um ambiente laboratorial ou qual elas serão cultivadas. Tá? Dentro desse debate, dessa discussão de proteínas alternativas e carne cultivada, é muito importante, primeiramente, a informação. Dentro dessa informação, para a gente conseguir se categorizar e entender como a carne cultivada ela entra nesse cenário de proteína animal mundial. Acredito que a informação ela vai também evitar posicionamentos muito extremistas e também levando a uma discussão muito simplista do que é esse produto, do que é a carne cultivada. Afinal, a carne cultivada ela não chega a ser uma armadilha fantasiada de solução, como muitos acreditam, tampouco as proteínas alternativas vieram para salvar o planeta. Dentro disso, eu gosto muito desse slide que trago para vocês, que é de um colega meu, o Luiz Maporto, da JBS, e esse slide ele é muito interessante porque ele consegue simplificar muito bem as dúvidas que eu constantemente sou colocada, sou questionada com relação a esse produto, a carne cultivada. Então, vamos passo a passo, tópico a tópico, Primeiramente, sabemos que o nome é um nome bastante controverso, ela já passou pelo nome desde carne limpa, carne sintética, carne de laboratório. Na atualidade, ela é bem conhecida como carne cultivada, E dentro desse processo, dessas alterações de nome, acaba sempre agradando um lado ou outro, Ou o pessoal da produção de proteína convencional, de carne convencional, e desagrada o pessoal de proteínas alternativas, ou o inverso. O fato é que hoje, quando se vai fazer busca sobre esse tema, o nome que nós encontramos e mais utilizado é carne cultivada. Dentro desse contexto, se é carne ou não, sabemos que o nome carne, os produtos de carne cultivada, eles não se enquadram, dentro do conceito de carne estabelecido pelo RISPOA do MAPA.
Tá? Pode ser que esse nome se altere? Pode ser que sim. Pode ser que o nome desse processo, desses produtos, seja chamado de carne cultivada e o seu produto final, com o tempo, cada empresa acabe batizando o seu produto por um nome próprio, né? Dentro da produção de carne convencional, a gente já observa, né, produtos que têm nome próprio, como hambúrguer, nuggets, por exemplo, né, Chester, são nomes próprios, né, que não necessariamente vem embutido a palavra carne, que é onde vem a grande discussão, que pode talvez trazer um confundimento ao consumidor. O fato é que esse produto, então, é um produto de origem de proteína à base de células de animais, tá? Mas o nome, para quem for fazer busca, principalmente busca científica, o nome utilizado em publicações técnico-científicas na atualidade é ainda carne cultivada, tá? A carne cultivada, muitos acham que ela veio para substituir o abate de animais. Na verdade, esses produtos eles vieram para se coexistir. A carne cultivada, ela é um produto a mais, uma oferta a mais para o mercado consumidor. Ela não veio para substituir a produção de carne convencional, tá? É um produto complementar, uma opção a mais para quem quiser vir a consumir esse tipo de produto. Outros acham que a carne cultivada é uma produção sustentável, trazendo a imagem errada que a produção de carne convencional não é sustentável. Eu gosto muito de dizer que sustentabilidade, há um tempo atrás, era uma tendência na produção de carne, né? E hoje ela é uma realidade para todas as cadeias. Se a carne cultivada ela será ou não mais sustentável que a produção de carne convencional? Pode ser que sim, pode ser que não. Em bases teóricas, aparentemente, parece que sim. Essa resposta a gente vai ter quando realmente essa produção ela ficar estabelecida e realmente houver um escalonamento dessa produção. Porque até então, o que a gente observa é uma produção ainda em muita questão em nível laboratorial. Até porque a tecnologia utilizada para a produção da carne cultivada é uma tecnologia ainda muito nova, muito recente, e que é muito fluida, e que constantemente ela está tendo adaptações, né, substituição, novos ingredientes estão aparecendo, então o fluxo disso ainda vai se alterar muito, principalmente quando chegar no nível de escalonamento desse produto, tá? Seria um produto, então, para atender o mercado vegano, vegetariano, flexitariano? Não, na verdade é um produto que é para atender qualquer pessoa que consome proteína animal, tá? É uma ideia inovadora. Ela é recente, apareceu há 10 anos, 15 anos atrás. Não. Na verdade, a ideia ela é muito antiga. Churchill já falava em 1931, né? Ele diz que deveríamos nos livrar da ideia absurda de criar uma galinha inteira para comer apenas o seu peito ou a sua asa. Crescendo, então, essas partes separadas de uma forma, né, de cultura adequado só para consumir realmente, só para se obter realmente aquelas porções, aquelas partes que seriam, então, de consumo. Só que quando Churchill traz essa ideia, a tecnologia disponível para aquela época não era se possível, né, está desenvolvendo esses produtos, diferentemente de agora, tá? Então, eu trago aqui para vocês uma retrospectiva dos produtos, né, da carne cultivada em si, dentro do seu ambiente. Então, o lançamento dela foi em 2013, né, através de um hambúrguer por Mark Post, no qual ele publicou, né, o hambúrguer bovino que ele produziu. Em 2019, apareceu a primeira startup brasileira, né, que é a Núcleo Vitro. Em 2020, Singapura aprovou a comercialização, então, de carne cultivada, né. Nesse mesmo ano, obteve um registro de mais de 30 startups, né, de carne cultivada no mundo. Em 2021, tivemos a primeira fábrica de carne cultivada no mundo, que fica em Israel. A Holanda aprovou em 2022 a legislação para carne cultivada. Em 2022 também houve a grande expectativa de liberação e comercialização de carne cultivada em outros países e mercado, principalmente no mercado americano. Só que o que observamos em 2022 foi que a Upside Foods ela conseguiu a aprovação da pré-comercialização desse produto. Quer dizer o quê? O que é essa pré-aprovação?
o FDA, né, ele atestou a segurança do alimento, daquele produto que foi apresentado pela Upside Food. E esse ano, né, em 2023, a Just também conseguiu essa aprovação pelo FDA. Tá. Mesmo com essa aprovação, a Upside Food, por exemplo, o CEO da empresa acredita que os produtos só estarão disponíveis em gôndolas, né, para comercialização e consumo desse produto daqui a 10 a 15 anos, que até o momento que se tem muitos são protótipos, que você passar dessa fase de protótipo para escalonamento é um dos maiores desafios, né, hoje para a produção da carne cultivada. Além disso, eu escuto isso aqui muito, como, esse produto então que vocês vão estar produzindo seria um produto tão bom ou melhor, por exemplo, que o bacon, a picanha. A verdade é que a intenção não é só criar-se análogos, né, ou miméticos de produtos já existentes. O que eu acredito, Ana Paula, né, acredito que o grande interessante desse produto são as possibilidades novas que ele traz, né, trazer novas sensações. Porque quando a gente fala em substituição, o alimento, pessoal, ele é muito mais do que o hábito ou o simples ato de se alimentar, né, de se nutrir. A alimentação, ela acarreta memórias, é uma questão de socialização. A gente lembra, né, com saudades, uma certa nostalgia em questão de certos pratos feitos pela avó, pela mãe. Então, o alimento, ele traz, né, essa sensação, esse sentimento nas pessoas. Então, a partir do momento quando a gente pensa em substituição, a gente traz, juntamente com essa questão da substituição, uma grande repulsão, né, do mercado consumidor. Então, quando a gente tenta abordar novos produtos, trazer novas sensações, novos sabores, né, eu particularmente acredito ser mais aceitável e a população ter uma certa curiosidade em estar experimentando esse novo tipo de produto. Não vou comer essa carne cultivada, é um produto artificial, eu só como coisas naturais. O fato é que o queijo não dá na vaca, né? O queijo é um produto, teve uma intervenção ali humana. E a partir disso é que a gente pensa o tão importante que será a introdução desse produto no mercado. Esse produto ele tem que ser introduzido no mercado com um custo adicional para levar informação à população sobre esse produto muito grande, né? Porque a população sempre tem o medo do novo, né? A neofobia, a tecnofobia. Então, num primeiro momento, é natural uma certa repulsa, comentários muito baseado na desinformação, no achismo, né? Então, para você introduzir esse produto, existirá, sim, um grande trabalho aliado ao marketing com relação a isso dentro da população, né? Outros também falam que quando se começar a escalonar a carne cultivada, rapidamente será até mais barata do que a carne convencional, rapidamente chegará a $5 o quilo, né, em poucos anos. Na realidade, não será bem assim. Acreditamos que esse preço cairá exponencialmente, tá? Mas não chegará tão rapidamente a $5 o quilo. Quando o produto foi lançado, né, aqui por Mark Post, né, em 2013, o valor era de $2.470 o quilo. Hoje, quem for em Singapura, tem um restaurante lá que comercializa, né, carne cultivada de frango. Esses aqui são os 2 pratos que são servidos. Cada prato desse hoje custa em torno de $23, tá? Sim, acreditamos que irá cair exponencialmente, mas a carne cultivada hoje existe ainda um grande gargalo, né, com relação à sua tecnologia. Porque a tecnologia hoje utilizada da carne cultivada, e vamos abordar isso melhor daqui para frente, é a adaptação que ela teve que fazer com relação à engenharia de tecidos utilizada na medicina humana. E nisso, os interesses, né, tanto da engenharia de tecido da medicina humana quanto para a produção de alimentos, são interesses totalmente diferentes. A gente precisa baratear esse produto. A finalidade do nosso produto é bem diferente. Então, temos que conseguir, no fim,
ingredientes mais barato, uma tecnologia mais acessível também e uma tecnologia direcionada e desenhada especificamente para a produção de alimentos. Tá? Então, a proteína base de células seria, então, a produção de alimentos a partir de células de animais. O interessante é que os nutrientes utilizados para a produção desses produtos sejam naturais ou livres de animais, tá? E aqui já entro na questão da utilização do soro fetal, então a utilização é não desejável a utilização do soro fetal na produção, né, no cultivo dessas células, e seria um alimento de base proteica, e a partir desse alimento a gente conseguiria configurar e produzir diversos outros tipos e novos alimentos para a população. Tá? Hoje a carne cultivada ela é categorizada em 2 subgrupos, né? Carne estruturada e carne não estruturada. O nome já diz muito sobre do que se trata. Então, a carne estruturada seriam aquelas carnes com formato de filé, tá? Estruturada mesmo. E a carne não estruturada seria categorizada como hambúrgueres, por exemplo, almôndegas, nuggets, né? Os embutidos. Nós, como Embrapa, e devido à questão, hoje, a questão da tecnologia apresentada, né? Acreditamos que as formas não estruturadas chegarão primeiramente no comércio antes do formato estruturado, tá? E aqui é só para ilustrar para vocês a imensa possibilidade que esse produto nos possibilita, né? Primeiramente, aqui é uma empresa que ela tem trabalhado principalmente com a carne cultivada de animais exóticos, né? Aqui é um caso que eles apresentam, um bife de tigre, eles também apresentam, quem quiser procurar o site deles, eles têm um hambúrguer de leão, tá? E agora, em abril, houve a apresentação, né? Acredito que muitos de vocês viram na divulgação em mídia, né? A almôndega de mamute. A almôndega de mamute não significa que ela é um novo alimento que ela veio para o consumo humano. Ela, na verdade, ela veio para mostrar para pesquisadores e população de uma forma geral as possibilidades que a carne cultivada nos traz, né? Os diferentes produtos e tipos de produtos que é possível se criar. Porque nessa almôndega, o que eles fizeram? Eles utilizaram o DNA do mamute lanoso, que é um animal que foi extinto durante a última era glacial. Tá? Alguns fragmentos desse DNA que faltavam foi complementados com DNA do elefante africano, que é um parente próximo, né, do mamute lanoso, e através de engenharia molecular, esse DNA ele foi inserido então em células de bovino, foram cultivadas e assim obtiveram essa almôndega de mamute que foi apresentada, né, por essa empresa. Então, a partir disso, gente, a verdade é que, além dos análogos e dos miméticos que eu falei para vocês, que seria o quê? Produzir coisas que já existem, podemos criar coisas novas, né? A gente pode fazer mistura de célula. Por que não trabalhar com uma célula gordurosa, por exemplo, do suíno, né, que a gente gosta tanto, que é uma gordura mais, que traz um sabor a mais, e misturar com músculo, por exemplo, de bovino, marmorizar de formas diferentes. Além de marmorizar ou personalizar produtos diferentes, você pode adicionar determinadas vitaminas, determinados ingredientes dentro desse produto da maneira que você quer. Com isso, a gente traz os grandes benefícios e diferenciais desse produto. Muitos desses benefícios aqui listados, tá? Como, por exemplo, principalmente a questão da saudabilidade, por exemplo, da qualidade desse produto, a gente acredita hoje, tudo isso é colocado nos produtos que nós obtivemos em nível laboratorial. Trago novamente para vocês que ainda não se existe esse produto no escalonamento em nível industrial. Então, pode ser que muitos desses benefícios teóricos aqui citados, pode ser que se altere, alguns saiam, outros benefícios entre, tá? Mas, na atualidade, esses são os benefícios categorizados, né? Levantados através de estudos baseados na tecnologia e no que é produzido na atualidade em nível laboratorial. Então, dentre esses, gosto de destacar muito a questão da segurança desse produto, né? Porque como você consegue fazer a produção dentro de um ambiente totalmente inerte,
você consegue ter um controle maior microbiológico e de resíduos químicos, né, do seu produto final. Existe a possibilidade, então, de você estar personalizando esse produto e, assim, criar diferentes formulações, diferentes produtos e atender diferentes perfis de consumidores finais. Tá? Então, os maiores desafios hoje observados estão principalmente relacionados à tecnologia e à cultura do consumidor. Tá? Até porque hoje os conhecimentos técnicos, né, dentro da carne cultivada é uma tecnologia ainda bastante fluida, porque é uma tecnologia bastante nova. Então, muito há ainda a se estabelecer, a se estudar e a se desenvolver. Quando principalmente a gente pensa em linhagem celular, quando se trabalha o fluxo de produção da carne cultivada, o fluxo de produção é muito diferente ainda dentro das startups, dentro das empresas que estão produzindo esse tipo de produto. São fluxos de produção bem diversos, às vezes, tá? Existe a quantidade de célula, de cada tipo de célula que vai se embutir nesse produto, por exemplo, a quanto de fibroblasto, quanto de gordura, quanto de músculo, né? De miócito, por exemplo, eu coloco no produto que eu quero, final, qual o tipo de biomaterial, se vai usar um scaffold, se vai usar microcarreador. Então, toda essa tecnologia ainda é muito fluida, né? É muito nova. Hoje, esses 3 são os maiores desafios. São a redução do custo de produção, só que a redução do custo de produção, como é uma inovação disruptiva, né? Ela ainda está muito atrelada à disponibilidade desses nutrientes, porque a disponibilidade desses nutrientes, ela veio de uma adaptação de uma outra tecnologia. Não são nutrientes que foram desenvolvidos especificamente para a produção de alimentos, né? E existe também o grande desafio de produzir, de sair do nível laboratorial para um escalonamento e produção a nível industrial, né, desse produto. Categorizando, então, esses desafios que eu falei para vocês, principalmente em questão de ingredientes e de tecnologia, né, podemos categorizar esses 5 grupos. Né? Esses 5 grandes grupos são os desafios hoje da carne cultivada. O primeiro está relacionado principalmente com os nutrientes, né? O meio de cultivo celular, o outro com suprimentos e distribuição, a parte de estruturação ou biomateriais que podem ser utilizados na carne cultivada, as linhagens celulares, principalmente o armazenamento e estabilidade dessas células, trabalhar com células primárias, trabalhar com células imortalizadas, é necessária a criação de biobancos específicos para a produção de carne cultivada, né? E o delineamento de bioreatores, que até então não se existia uma engenharia específica de bioreatores para produção de alimentos, né? Que até com isso vem atrelado o surgimento, então, de novas profissões, né? Profissões específicas para a produção desse tipo de alimento. Tá? Dentro dos desafios sociais, já comentei com vocês que o nome é controverso. Também existe o desenvolvimento político recente, né? Foi muito importante aqui no Brasil o Plano Nacional de Proteínas Alternativas lançado pelo MAPA. Dentro desse plano, o plano englobou, então, produtos de carne cultivada. Existe ainda muito questionamento e considerações com relação à rotulagem. Serão colocados fatores de crescimento utilizados na rotulagem desse produto? Sabe? Serão colocados hormônios que são utilizados dentro do cultivo celular? Não sabemos. E a rastreabilidade dessas células, como é que será feita? Né? Local de venda dentro do supermercado, terá um setor designado a proteínas alternativas ou ficará alocado juntamente ao açougue? Será que trará confundimento ao consumidor? Ele saberá distinguir o que é carne cultivada da carne convencional? Porque o fato é que a gente não pode confundir o consumidor tem o direito de saber o que está consumindo, né? Dentro disso tudo, ainda tem as diretrizes regulatórias, principalmente no Brasil, né, que ainda temos muito que avançar, determinar quem e o que é o nosso consumidor, e como eu já disse para vocês, o marketing e a introdução desse produto no mercado exigirá custos razoáveis para uma aceitação pública. A verdade é que muitos ainda não conseguem nem compreender, né, o que de fato é esse produto. Existe o confundimento tanto do mercado consumidor quanto nós próprios colegas dentro do agro, né? Muitos acham ainda que é um produto plant-based, que é um produto que é para vegano, né, vegetariano, flexitariano, sendo que não, é um produto para qualquer pessoa que queira consumir proteína animal.
Além disso, existe ainda um medo enorme, uma desconfiança muito enorme com relação a esse produto. Como eu disse anteriormente, questão da neofobia, o medo do novo, a tecnofobia, né? E os próprios produtores também da carne convencional ainda estão muito resistentes, achando que é um produto que veio para acabar com o trabalho deles, com o emprego deles, que vieram para substituir. E a proposta não é essa. A proposta é um produto a mais, né? Um produto com uma opção a mais para estar sendo, para quem quiser consumir e degustar novos sabores, novos produtos, enfim. Tá? E dentro desse medo do novo, dessa tecnofobia, o interessante é que toda vez que a gente publica, fala alguma coisa sobre carne cultivada, a gente observa esse tipo de reação, né? As reações tanto positivas, reações negativas, né? Mas é uma reação natural, porque é uma inovação disruptiva, e dentro dessas reações a gente vê, na verdade, a desinformação, né? E é a partir daí que a gente observa o trabalho que teremos para introduzir esse novo produto no mercado, né? Que esse novo produto ele vai ter que ser aliado a um marketing muito forte, trazendo uma informação muito forte sobre esse produto. Tá? Tem a questão ética e religiosa desse produto, porque a origem das células ela é muito importante. Por quê? Para quem não sabe, né, as pessoas da religião hinduísta ou budista, eles não consomem carne, né? Tem toda uma questão, principalmente a questão do abate do animal, né? Com que vai contra alguma das crenças deles, mas observou-se, né, em pesquisas, a avaliação de mercado consumidor, que essa população, tanto os hindus quanto os budistas, eles consumiriam produtos carnes cultivados, tá? Porque isso dependendo de como for coletado essa célula. Se essa célula for coletada de uma maneira que não traga sofrimento ao animal, eles consomem um produto. Claro que, por caso dos hindus, né, eles não consumiriam, mesmo sendo um produto carne cultivado ou de origem da vaca, porque a vaca para eles é sagrada. Mas fora a vaca, os hindus consumiriam de outras espécies, né? Então, é um mercado consumidor bem interessante, né, que hoje, na atualidade, não se consome a carne convencional. Entretanto, nós não sabemos, né, como o pessoal que consome a carne kosher ou halal vai se comportar, se eles consumiriam ou não. Mas uma das maiores indústrias estabelecidas, que até tem um vídeo no final para vocês dessa nossa conversa, ela hoje se encontra em Israel, né? É uma empresa que elas fazem carne cultivada por bioimpressão. E o preço, sim, o preço inicialmente estabelecerá, sim, quem virá a consumir. Mas, quando a gente fala sobre carne cultivada, as pessoas que se interessam em consumir, geralmente listam esses 5 pontos, né? Por que se interessa em estar consumindo esse novo produto? Tem a questão ambiental, tem a questão do bem-estar animal, que não precisará de abater animais, reduzirá confinamento, e reduzindo o confinamento, obviamente, também reduz a propagação e disseminação de algumas doenças, né? Tem a questão da segurança alimentar mundial, porque existe uma prospecção pela FAO, que em 2050 teremos entre 9 a 10 bilhões de pessoas no mundo, né? E para essa população, em 2050, hoje, a produção de proteína animal teria que aumentar aproximadamente 70% do que se produz para conseguir atender essa população em 2050. Para você conseguir aumentar essa produção de proteína animal, o nível de confinamento e de animais, na verdade, por metro quadrado seria muito alto, aumentando assim também a possibilidade, né, de disseminação de doenças, até do aparecimento de novas pandemias. Então, tudo isso traz questionamentos e dentro desses questionamentos, né, a reflexão, a gente refletir na possibilidade de se criar novos alimentos,
que a carne convencional ela pode sim existir, continuar produzindo, mas para chegar a atender essa demanda, novos produtos e novos alimentos também devem ser criados, porque não será possível atender essa demanda em 2050, tá? Também sabemos que mais de 70% hoje das infecções observadas nos seres humanos são de origem zoonóticas, né? E esse produto, como ele é produzido num ambiente totalmente controlado e inerte, né? Por exemplo, a contaminação que nós observamos na produção convencional, às vezes, que acontece muito, né, principalmente na fase da evisceração, a contaminação por patógenos entéricos, isso não ocorrerá na produção de carne cultivada, né? E a questão da segurança dos alimentos, né? A não utilização, que a gente fala dos fatores, dos promotores de crescimento, ou antibióticos, antimicrobianos, né? A redução de risco de contaminação, a redução de risco de resíduo, né, de alguns agentes químicos no seu produto final, na carne. Mas será que esses pontos é tudo isso mesmo? Né? Porque tudo isso, gente, é levantado, como eu disse para vocês, em base teórica, porque a gente não tem essa produção ainda em nível industrial. Então, isso ainda, todos esses pontos aqui que eu elenquei, é teórico, baseado na tecnologia e na produção que existe hoje, é muito a nível ainda laboratorial. Tá? Então, com relação a isso, a OECD, ela liberou um estudo, né? Eles liberaram em setembro de 2022. Eles fizeram um trabalho, falo para vocês, teórico, prospectivo, baseado no quê? Na tecnologia utilizada atualmente. Tá? Já falei para vocês que a tecnologia ela é fluida, ela está mudando muito. Então, baseado na tecnologia atual, eles fizeram esse relatório e fizeram um cálculo da carne cultivada na produção em nível industrial. Ela é tudo isso que estão prometendo, principalmente com relação à questão ambiental. Eles verificaram que a carne cultivada, ela com certeza, ela utilizará muito menos terra do que as produções convencionais, como bovinocultura, avicultura, por exemplo, tá? Mas quando nós observamos a questão da pegada de carbono, o que observou-se é que a carne cultivada convencional ela vai produzir menos gases de efeito estufa do que a bovinocultura, mas mais gases do que a avicultura e também, por exemplo, do que a suinocultura. Mas quando essa carne cultivada for, na verdade, trabalhada utilizando energia limpa, aí sim, ela será mais sustentável que as outras produções de carne convencional e produzirá muito menos, né? Terá muito menos emissão de gases de efeito estufa, tá? A mesma coisa quando a gente avalia com relação à utilização de energia. Obviamente, a carne cultivada utiliza muito mais energia do que as outras produções de carne convencional. Até porque a carne cultivada, pessoal, ela é um processo intensivo, né, com relação ao uso de energia, porque ela utiliza a sua produção, ela é para substituir uma função biológica natural do animal. Então, toda aquela função biológica natural de proliferação celular, ela é substituída em nível industrial com utilização de energia, tá? Agora vamos entrar numa outra parte, né, que é como essa carne, então, seria, exatamente ela seria feita, né? Ela é uma adaptação, como eu falei para vocês, da tecnologia toda utilizada da engenharia de tecidos da medicina humana. E com essa atualização, a gente obteve vantagens e desvantagens. O problema é o objetivo da engenharia tecidual para a medicina humana e para os produtos, né, de alimentos, para a produção de alimentos, são diferentes, né? A gente pode ver aqui nesse quadro, por exemplo, na carne cultivada, a gente tem uma pluralidade do produto, a gente precisa de um custo reduzido. Aqui na medicina, a gente quer um produto particulado, específico, por exemplo, um transplante para atender uma certa necessidade. Aqui na medicina, o produto tem que ser funcional e metabolicamente ativo. Aqui a gente se preocupa com o quê? Com as propriedades organolépticas e sensoriais do nosso produto, né? A gente tem que tentar fazer uma redução do custo dos ingredientes do meio de cultivo. Aqui o custo é inerente.
né? Aqui os nossos biomateriais, eles necessitam ser comestíveis para reduzir o custo de produção. Aqui os biomateriais podem ser, eles devem e é interessante que sejam compatíveis. Tá? Na atualidade, essas são as 4 tipos de células que utilizamos, né, para a produção da carne cultivada: célula-tronco embrionária, célula-tronco adulta, as células-tronco pluripotentes induzidas, né, as IPS, e as células progenitoras. A maior parte hoje dos protótipos, né, lançados, apresentados no mercado, tem se utilizado as células progenitoras. Essas células, quando se compara cada um entre elas, né, uma com a outra, a gente vê vantagens e desvantagens em cada uma delas. Quando a gente vê realmente para a produção de protótipos, para uma produção em pequena escala, as células progenitoras elas podem ser mais interessantes. Mas em nível de escalonamento, a gente precisa de um grande nível de proliferação celular para conseguir um volume final maior, né, uma quantidade de célula final maior. E aí a gente tem que partir e pensar mais na utilização das células tronco, tá? Então, inicialmente, seriam essas etapas. Você faz o isolamento da sua célula, pode ser por biópsia do animal, né, de um determinado, sei lá, do peito do animal, da traseira, independente, qualquer localidade, você anestesia, faz a biópsia do animal. Essa célula, ela é dissecada, ela é feita toda dentro do ambiente laboratorial, essa dissecação. Você pode fazer essa dissecação por forma enzimática, né, por forma química ou por forma física. Após isso, ela é cultivada, você vai induzir a proliferação, né, por meios específicos, e depois que você atinge uma determinada quantidade de células que você quer, você troca esse meio para um outro meio direcionado específico para você começar a induzir a diferenciação. E tanto na fase da proliferação quanto na fase da diferenciação, temos que fazer a caracterização dessas células. Eu tenho que mostrar que as células que eu estou dizendo que são, elas são. Eu estou trabalhando com célula-tronco, eu tenho que mostrar que ela é realmente uma célula-tronco, né? Então, aqui é a caracterização básica, por exemplo, uma célula-tronco multipotente, célula-tronco adulta, por exemplo, né? Que são essas etapas aqui que nós passamos. No caso das células-tronco pluripotentes, né? Que, por exemplo, aqui as células-tronco embrionárias, aqui são as formas que nós também utilizamos para estar categorizando e caracterizando elas, e depois, quando a gente induz a diferenciação, essas células diferenciadas também têm que ser caracterizadas, tá? Aqui nós temos um miócito para vocês verem, aqui são células adipogênicas, né? Também coradas. Então, independente da célula que você estiver trabalhando, tem formas de vocês estarem caracterizando, desde marcação por perfil genotípico, quanto também por perfil fenotípico. Você tem que passar por essa fase de caracterização. Falando dos ingredientes utilizados, propriamente o meio de cultivo, é importante que os componentes não sejam de origem animais, né? Livre de antibióticos, o seu produto final, e evitar a utilização do soro fetal, ser xenofree, para você ter um meio de cultivo quimicamente definido, porque o soro fetal é quimicamente indefinido, ele tem uma variabilidade de lote a lote, né? Para assim você evitar a questão regulatória, né, desse seu produto final para o consumo humano. Então, esse é mais ou menos o fluxo, né, para a produção, então, de um produto de carne cultivada. Você, então, coleta a sua célula, você seleciona a célula que você quer trabalhar, você prolifera, você induz a diferenciação. Esse aqui é um dos exemplos, gente, é um dos modelos, tá? É o mais utilizado, porque tem pessoas que estão produzindo de formas diferentes, que a gente pode até, no momento das perguntas, estar conversando melhor sobre isso. E aí, depois do momento da diferenciação, você pode estar introduzindo essa célula já diferenciada no seu biomaterial, por exemplo, aqui no seu scaffold. E isso vai para o bioreator, onde essa célula a gente tem que verificar a sua aderência, depois da sua aderência, a sua proliferação, e depois que você observar, né, a sua proliferação, um formato mais ou menos já de um produto cárneo, e assim você vai, no final, você vai estruturar esse seu produto. Além
da utilização de biomateriais, aqui eu exemplifiquei o scaffold, mas você pode estar utilizando também microcarreadores, principalmente se você for trabalhar com material não estruturado, uma carne não estruturada. Existe também a possibilidade de estar fazendo aquela etapa do scaffold ser substituída, né, esse scaffold ele ser montado ou ser estruturado por bioimpressão, tá? Então, pessoal, é que o seguinte, hoje o Brasil é uma grande potência, nós somos protagonistas na produção de proteína animal, né? Muitos dizem que nós somos o celeiro do mundo. E dentro disso tudo, é importante nós, né, como grande protagonista de produção de proteína animal, nós devemos avaliar, sim, os novos sistemas alimentares e os novos ingredientes que estão surgindo. Deixarmos de fazer discussões simplistas, aprofundarmos mais no tipo de alimentos e nos tipos, os novos alimentos que estão aparecendo, para a gente não ficar marginalizado nas novas inovações. Tá? Então, temos que, sim, captar percepções, identificar os desafios, gargalos e oportunidades desses novos produtos, desses novos alimentos, para, sim, criarmos forças, principalmente aqui dentro do Brasil, para começar a discutir a regulação desses produtos internamente. Tá? Porque dentro dessa discussão, temos um grande desafio na frente, que é o desafio regulatório. Afinal, o nosso produto, o nosso ingrediente principal são células de animais, né? A nossa matéria-prima são células de animais, né? Então, essas células, elas são cultivadas, a maior parte dos nossos nutrientes utilizados não são food grade. Esse produto, ele é todo desenvolvido numa planta industrial e, no final, a gente tem um produto cárneo, né? E hoje, a carne cultivada, ela não se enquadra, né, nos produtos cárneos adotados pelo RISPOA e MAPA. Mas, no artigo 429, a gente já tem uma perspectiva da introdução desses nossos produtos, porque nesse artigo ele fala que é permitida a fabricação de produtos de origem animal que não estão previstos no decreto ou em normas complementares, desde que seu processo de fabricação e sua composição sejam aprovados pelo MAPA, né? E aí nós observamos não só, né, na categoria de novos alimentos no Brasil, mas na categoria de novos alimentos no mundo, né? A carne cultivada, ela é inserida nessa categoria dos novos alimentos. E nessa categoria de novos alimentos, quem faz a avaliação e a segurança dela aqui no Brasil é a Anvisa. Então, a carne cultivada, ela hoje é categorizada como um novo alimento. Por isso que a Upside Foods, a Just primeiro conseguiu a aprovação do FDA, que seria a nossa Anvisa, né? E agora eles vão passar pela aprovação, no caso deles, que é o USDA, que seria, né, o nosso MAPA, o nosso Ministério da Agricultura, para esse produto, tá? Além disso, né, em julho de 2020, a Anvisa ela também publicou, né, um documento sobre os novos alimentos. Dentro desse documento já tem a citação dos produtos, né, oriundos de cultura de células, né, ou cultura de tecidos, que estão categorizados, então, dentro dessa categoria de novos alimentos e ingredientes. Para tal, né, esse produto ele tem que entrar com uma petição de registro, que para atender, então, o Guia 23 de 2029, que são as diretrizes de comprovação de segurança desse produto ou desse novo ingrediente, desse novo alimento. Então, é esperado que o registro dos novos produtos eles sejam expedidos pelo MAPA, mas a inspeção e os requisitos de produção para sua comercialização sejam de responsabilidade do MAPA. Sendo assim, a Anvisa e o MAPA vão regular juntos esse produto, né? Então, com o avanço dessa tecnologia da carne cultivada, que nós observamos principalmente nos últimos 4 anos no mundo, observamos que o Brasil demorou para correr, estamos atrasados nessa corrida, mas ainda não perdemos. E nós temos que, sim, nos dedicarmos e olharmos diferente para esses novos produtos, para esses novos ingredientes, pois poderíamos estar, então, perdendo oportunidades importantes nesse novo mercado, né? As oportunidades apresentei para vocês, estão lançadas, né? Novos empregos, novas necessidades vão vir nesse tipo de nesse novo produto, né? Nessa nova proteína animal.
pulei um slide. Aqui gostaria de ilustrar para vocês, aqui em laranja são as principais startups, as primeiras que apareceram, né, no mundo, trabalhando com carne cultivada. Observamos que os grandes investidores deles, olha a Cargill aqui, por exemplo, tem a BRF, tem JBF, são grandes empresas do mundo da proteína animal convencional, né? Eles são os maiores investidores desse tipo de, hoje, nesse tipo nova de proteína. Então, assim, eles mesmos já estão observando isso como uma oportunidade e um novo produto para um novo mercado consumidor, tá? Então, não existe o porquê de ficarmos a par disso, né? Observar esse mercado crescer lá fora e nós, eu sei que a nossa base é muito agropecuária, né? Existe uma resistência com relação a esses novos produtos, mas não tem o porquê de nos abster com relação a isso. Para quem tiver curiosidade, deixa esse site aqui dentro do GFI, você consegue ver, você linka lá e você consegue ver todas as startups do mundo ou empresas que estão trabalhando com carne cultivada. Lá você consegue selecionar quem está trabalhando com todo o bioprocesso, né, desde do fornecimento de ingredientes até o produto final, ou pessoas que estão trabalhando com etapas, trabalha somente com a produção de biomateriais, trabalha somente com o fornecimento de linhagem celular, fornecimento de bioreator, por exemplo, você consegue ter esse panorama. Lá você também consegue fazer um link, direcionar lá dentro da pesquisa o tipo de produto com relação à espécie. Quem está trabalhando com célula bovina, quem está trabalhando com produto de suíno, produto de aves. A última vez que eu pesquisei, hoje no mundo tem 162 empresas trabalhando com carne cultivada. E no Brasil? Hoje nós temos a Selva Ingredients, né? A Selva, ela lançou esse protótipo aqui, né, que é com gordura suína, tá? Para substituir, concorrente da banha de porco. Eles também fizeram esse hambúrguer aqui, esse hambúrguer bovino. A Bibiana foi a que lançou a Nucleovitro, que foi a primeira startup brasileira, e hoje ela se juntou ao Sérgio, né, na Selfa. Temos a Sustinere Pieces, que trabalha com pescado cultivado. Além dela, tem uma nova empresa que eu fiquei sabendo em Belo Horizonte, que eu acho que se chama Momo. Se eu estou errada no nome, depois, na hora das perguntas, eu faço essa correção, tá? A BRF, ela fez um aporte, então, de 2,5 bilhões de dólares, né, com a Aleph Farms, que é uma empresa israelense, né, para trazer a carne cultivada para o Brasil. E a JBS lançou um centro. Esse centro está localizado lá naquele Sapiens Park, em Florianópolis, onde eles estão montando um centro para a produção de carne cultivada. É um investimento de 100 milhões de dólares, onde eles almejam em torno de 100 pesquisadores para estar trabalhando com relação à produção desses produtos. Aqui na empresa Embrapa Suínos e Aves. Quem trouxe esse desafio para a gente foi a nossa colega Vivian. Aqui é o nosso protótipo, a evolução do nosso protótipo, chegando ao sassami, né? É um mimético do sassami de frango, né? Que nós apresentamos, e hoje nós estamos trabalhando com outros segmentos, né? Estamos tentando diversificar e, além de fazer miméticos, criar também novos produtos. E com isso, pessoal, gostaria então de trazer essa reflexão para vocês aqui no fim, né? Que o Brasil deve sim continuar mantendo sua posição de destaque como grande produtor, sim, de proteína animal no mundo, mas isso não impede de nós participarmos dessa nova economia, né, proteica que está vindo, que são os produtos carne cultivada. Aqui, para quem se interessar, deixo o nosso QR Code, que tem os nossos trabalhos, e deixo também esse vídeo para vocês verem a empresa de Israel, que agora está fazendo bioimpressão de carne cultivada, e o primeiro-ministro de Israel foi agora, na primeira semana de maio, lá, fazer degustação desse produto. זו מדפסת שמדפיסה מוצר מוכן לטיגון, מה שנקרא ready to cook. מכיל תאים אמיתיים, אנחנו מדפיסים בו בעצם פילה לוקוס. אין עוד חברה שיודעת לעשות דבר כזה. E aí ele imprimindo. Da impressão para degustação são 2 minutos. מה שראיתם עכשיו זה דג בלי דג, בשר בקר בלי בקר.
עוד מעט חלב בלי חלב, פרה. זאת אומרת ש... E aquela placa que mostrou, ele tem a opção de selecionar se ele quer carne de frango ou carne de peixe, no caso, para a bioimpressora fazer a bioimpressão. Então é isso, pessoal. Fico à disposição para questionamentos, e aí também tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato e quiser trabalhar ou tirar dúvida conosco.